Saudações, saudações, queridos agentes galácticos, bem-vindos mais uma vez. Hoje nós vamos começar aqui o módulo 3 de reajuste de frequência. Então, recapitulando da última aula, a gente viu as principais diferenças entre a frequência 1260, que é a frequência baseada no controle, no tempo mecanicista, no tempo do relógio, certo? E em comparação, vimos também a frequência 1320, que é a frequência do tempo natural das 13 luas e dos 20 selos solares, ou dos 13 tons galácticos e 20 selos solares. E hoje a gente vai adentrar um pouco mais nesse conteúdo a nível de frequência e como tudo isso interfere na reprogramação mental. Certo? Que é o grande objetivo, é o grande propósito dessa iniciação galáctica, pois através da reprogramação mental a gente passa aí a realmente ter condições de mudar a forma como a gente vive e interage com tudo o que está à nossa volta e também com tudo o que está dentro de nós. Então, o módulo 3, sincronizando com a mente planetária, reajustando a frequência. A partir de agora, a gente vai realmente compreender num nível mais científico, com a ciência do tempo, o que tudo isso quer dizer, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, compreender, sentir sobre tudo isso é que nós estamos lidando com códigos do tempo. O sincronário das 13 luas, ele tem uma linguagem que é muito simbólica, porque essa linguagem que é simbólica, que é mais imagética, que nos tira de uma zona de conforto puramente racional, ela nos leva a expandir, certo? Então, todos os símbolos que a gente entra em contato nessa jornada de conexão com o sincronário, e esses outros assuntos que também envolvem um simbolismo mais profundo, eles realmente contribuem para que a gente saia daquela mesma linha de pensamento linear, cartesiana, enrijecida, né, que a gente foi acostumado a seguir, certo? E essa linha mais rígida é uma linha linear. E o tempo também foi nos apresentado como uma linha linear, onde tudo que existe ou tudo que existiria, certo? Seria passado, presente e futuro. E a gente, na nossa inconsciência enquanto humanidade, ficou ali sempre, né, viajando, preocupado com o passado ou apegado demais no futuro, no que ainda nem aconteceu, né, sempre naquela correria contra o tempo, tentando vencer, né, essa força, certo? Num conflito mesmo ali com o tempo. Então, saindo dessa linearidade, a gente começa a perceber que tudo é presença. Tudo é presença. Tudo que existe está no aqui e no agora, que é o aqui e agora sagrado. Então, a gente começa realmente a se perceber numa frequência que ela é muito mais espiralada. É uma frequência que não tem um começo e um fim, porque essa visão de começo e fim é muito limitada. E nós somos seres multidimensionais e, portanto, ilimitados. Só que a gente precisa despertar para essa natureza ilimitada antes de querer viver esse infinito de possibilidades. E como que a gente pode fazer isso? Reprogramando as nossas mentes através de um ajuste de frequência. Por isso que a gente fala que a grande chave de tudo é o tempo. A grande chave da mudança, a grande chave da transição planetária é esse reajuste de tempo, que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Então, quando a gente se conecta com símbolos e não somente com uma linguagem racional, cartesiana, linear,
a gente está expandindo a visão, expandindo a nossa percepção para começar a relembrar das geometrias sagradas, da força, do poder dos números e, finalmente, relembrando de como todo o universo opera. Porque antes de tudo, a primeira coisa que saiu da fonte foi o número. A nossa essência é número, Deus é número. Não o número no algarismo, né, que a gente conhece, mas o número na sua essência, para além do símbolo, certo? Então, depois do número, veio a geometria sagrada. E através dessa geometria sagrada, vem os símbolos. Então, nós estamos lidando aqui com os símbolos, que já são algo ali muito mais conectados com a origem. Porque é somente a partir dos símbolos que a gente pode experienciar esse mundo de aparências, que é o mundo físico, o mundo material, o mundo holográfico, onde a gente experiencia a nossa realidade tal como ela é nesse momento. Aquilo que os nossos olhos físicos podem ver, aquilo que a nossa mão pode tocar. A matéria, o mundo das aparências. Então, pensem comigo, né? Você tá lá vivendo a sua vida na Matrix e quando você vai pensar sobre o tempo, que dia é hoje? Hoje é segunda-feira e é meio-dia. Tá, mas e o que isso quer dizer? Não sei. É só o dia e a hora que um dia eu aprendi a falar. Então você vê que essa data gregoriana e esse tempo do relógio, eles são sem significados. Eles não têm uma base, uma contextualização, uma significância mais aprofundada. Então o calendário gregoriano sim é uma grande mentira. Até porque ele não se baseia em ciclos galácticos espaciais que realmente acontecem para embasar esse conhecimento. Agora, se alguém te pergunta que dia é hoje e você responde, hoje é Dali 8 da Lua Galáctica do Falcão e é o Kim do ano da tormenta lunar azul. A pessoa já vai ficar assim, opa, que é isso? Que língua você tá falando? Então percebe como realmente é necessário sair de uma zona de conforto para a gente expandir a visão sobre esses códigos e se conectar com os símbolos. Porque os símbolos nos conectam diretamente com a quarta dimensão. E a quarta dimensão é o tempo. É por isso que o sincronário tem essa linguagem tão simbólica, tão lúdica, tão colorida, que não é só, né, texto e texto e texto e texto. A gente vê que tem ali todo um processo artístico que vai se conectando, símbolos que vão conversando entre eles, e por isso que no começo pode parecer um tanto complexo de entender tudo isso, porque existem várias estruturas na nossa mente que precisam ser descristalizadas para que a gente relembre que a nossa natureza também é símbolo, que a nossa natureza, além dessa matéria, também são coisas abstratas, sutis, são códigos. Então, quando você começa a acessar esses códigos encantados do tempo, você precisa realmente não só racionalizar sobre isso, porque não vai ser suficiente para você extrair, para você chegar na essência daquilo. Você precisa sentir aquilo.
Você precisa parar para observar quando a informação do Kim do dia chega. Não é algo que a gente possa ler correndo, como a gente faz muitas outras coisas na nossa vida. É algo que está puxando a gente para a presença o tempo todo. Porque se eu tento entender o significado do Kim 11, macaco espectral azul, só lendo ali o mantra Kim e nunca mais vendo, isso não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Agora, vai fazer toda a diferença quando eu me conecto com isso. Quando eu estabeleço uma conexão e nasce aquela vontade de dentro de mim onde eu quero saber mais. Onde eu quero me aprofundar, onde eu quero me investigar. Certo? E a conexão, a verdadeira conexão, ela envolve uma relação de profundidade. E é por isso que a iniciação galáctica, para vocês, ela não é só um curso. Onde vocês vêm aqui, pegam um conteúdo pronto e decoram e papapá. Ela vai levar vocês para a profundidade dessa conexão. E de outras conexões para além do conhecimento do sincronário das 13 luas. Certo? Então, essa é a premissa básica para vocês se conectarem com os 15, com tudo o que engloba a lei do tempo. É ter a plena consciência de que esses códigos são meditações galácticas que vão chamar vocês para a presença, de estar ali lendo cada palavra de cada poema, de cada contexto e sentindo cada palavra, e sentindo cada composição de frase, e sentindo como tudo isso reverbera no seu campo. Como o seu corpo percebe essas informações. E por si só, esse já é um treinamento muito chave, um treinamento fundamental para você aprender a se conectar com as coisas, com tudo que está ao teu redor, com tudo que está dentro de você no seu dia a dia, no seu cotidiano. Certo? Então, essas meditações galácticas, elas despertam o nosso ólon quadridimensional. E o que é o nosso ólon quadridimensional? É esse corpo holográfico que nos circunda, que a gente não pode ver, mas está aqui agora, acoplado em nós, fazendo a conexão com a mente, fazendo a conexão com o tempo, que é a quarta dimensão. Certo? Então, quando a gente para por um instante para sentir a presença e meditar sobre isso que esse novo conhecimento que a gente está tendo acesso agora, a gente está realmente passando por todo um processo de reajuste interno das nossas crenças, dos nossos valores, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente não acredita. E muitas vezes isso vai tocar em pontos bem desconfortáveis, mas que precisam ser olhados. E esses pontos, eles vêm realmente dessa conexão do tempo, com o tempo, antes de mais nada. Como eu estou me relacionando com o tempo? É imprescindível para um agente galáctico que essa conexão, essa percepção, essa atenção para como está a relação com o tempo, ela aconteça. Porque esse é o primeiro passo para a gente reconhecer quem nós realmente somos e, a partir disso, despertar para uma nova realidade. Porque o que a gente está buscando aqui não é a mudança da realidade externa, não é a transformação do mundo que está lá fora. O que a gente busca aqui é a nossa autotransformação. É a mudança da nossa percepção interna para realmente viver uma nova realidade. Que a gente começa a perceber, a partir da consciência, que ela sempre esteve ali disponível.
Mas em função da nossa frequência, do nosso nível de vibração, a gente não conseguia acessar, a gente não conseguia ver, porque nós estávamos tapados pelo véu da ilusão. A ilusão de não perceber, a ilusão do tempo linear de não estar presente no aqui e agora. Então, tudo isso é muito importante porque a partir desse processo de reajuste de frequência que vocês passam por esse renascimento, que vocês começam realmente a despertar a identidade galáctica de cada um de vocês. Por quê? Porque se desperta a consciência sobre quem realmente é o condutor desse veículo. Não é a nossa personalidade consciente que é a condutora do veículo, o nosso ego, a Jordana, né? Essa personalidade que foi criada lá desde a infância, que teve interferências, influências da família, das instituições. Esse é só o ego. E o ego tem o seu papel também. Essa personalidade consciente, ela tem o seu papel. Só que não é do condutor do veículo. O ego, a consciência de personalidade, ela é simplesmente uma ferramenta a serviço do coração, a serviço dessa consciência mais elevada, a serviço da nossa verdadeira identidade. Que vocês podem chamar de espírito, podem chamar de eu superior, podem chamar do que vocês quiserem. Mas é o nosso eu maior. Então, a partir do momento em que a gente vai conhecendo essas diferentes facetas do nosso eu, a gente vai colocando cada peça em seu lugar. Encarando o ego, essa personalidade, enquanto passageiro, que está aqui, né, tendo a oportunidade de experienciar uma vida, uma experiência X, numa linha de tempo Y, mas que está passando, que vai ter ali o processo da sua vida e uma hora vai renascer, né? E ainda assim, quando chega ao fim, não é o fim, é o recomeço. Então a gente já começa a transcender aí essa ideia de morte mesmo, né? Que é um dos maiores medos da humanidade. É uma das maiores inseguranças. O fim, a ideia de que as coisas cheguem ao fim. Certo? Então esse renascimento mesmo é o renascimento que nasce com uma nova percepção de mundo. Uma nova percepção sobre a realidade na qual a gente está inserido. E isso é a meditação galáctica. Isso é adentrar nos códigos do encantamento do tempo. Esse processo autorreflexivo de como a gente interage o tempo todo com aquilo que está à nossa volta e principalmente com aquilo que está se passando dentro de nós, entre os nossos corpos, entre as várias camadas daquilo que nós somos, não somente esse corpo físico.